A China está dominando os maiores mercados do mundo e começando a guiar o caminho das nações para o futuro. A Nvidia se tornou a empresa mais valiosa do mundo, a BYD cresce e engole a Tesla dos Estados Unidos. Pelo quinto ano seguido, a China domina o mercado de ações, com empresas muito mais valiosas do que os americanos. O mundo está mudando. Os avanços na inteligência artificial estão sendo liderados pela China e o mandarim, que é a língua chinesa, passa a ser um idioma cada vez mais procurado. O cinema chinês ganha cada vez mais espaço no Ocidente e o país cresce nos jogos, na arte, na tecnologia e em vários outros cenários. Será que daqui a alguns anos vamos todos falar mandarim? Esse crescimento da China preocupa os Estados Unidos e o mundo? Será que existem verdades escondidas por trás desse crescimento da China? Bom, no vídeo de hoje eu vou te contar os passos que a China tem dado nos últimos meses e anos para liderar o mercado mundial e como eles têm tido sucesso nisso cada vez mais. Esse aqui é um vídeo sério, onde eu vou tentar ser breve e te mostrar como que a China é bem mais do que parece, sem falácias ou alarmismo barato como você já está acostumado a ver por aí. Meu nome é Simon e esse aqui é o Rota Asiática. Começando pela inteligência artificial, a China está dominando quase tudo. Eles não só investem pesado na pesquisa e desenvolvimento de IA, mas também aplicam ela em praticamente tudo, desde reconhecimento facial até diagnósticos médicos. Isso não é um exagero. O país revelou em junho que eles vão criar o primeiro hospital operado 100% por IA e por robôs ainda esse ano. A China também está mandando muito bem no desenvolvimento de carros que dirigem sozinhos, os carros autônomos. Esses carros usam tecnologias de ponta, como sensores e inteligência artificial, para se moverem pelas cidades de forma segura e eficiente. E o mais legal é que eles não só dirigem sozinhos, eles também aprendem com cada viagem. E assim eles ficam melhores em lugares que têm um trânsito maior e até mesmo em dirigir em situações mais complicadas. Já está acontecendo testes em várias cidades por lá, e eu pessoalmente acredito que é uma questão de tempo para isso se tornar algo comum nas ruas. Na agricultura, a IA também está mudando tudo na China. O país está usando drones e robôs inteligentes para deixar a produção agrícola mais eficiente e mais sustentável. E claro, para facilitar esse processo também. Lá em Xinjiang, por exemplo, drones ajudam a irrigar os campos de algodão com precisão e aplicativos de celular monitoram o uso de fertilizantes, garantindo assim que as plantas recebam exatamente o que elas precisam para crescer. Em alguns lugares, como Kunshan, equipamentos mais inteligentes ajudam na produção e fazem com que os agricultores possam aumentar a produção sem desperdiçar muitos recursos. Isso, de certa forma, também protege o meio ambiente. Na educação, a China está usando o IA para criar plataformas de aprendizado super personalizadas. Ou seja, com essas plataformas, meio que os alunos vão ter um ensino sob medida, pensado para cada um deles. A tecnologia analisa o desempenho de cada aluno, identifica quais são os pontos fortes e pontos fracos da pessoa e ajusta o conteúdo de acordo com as necessidades de cada estudante. Isso significa que cada aluno pode aprender no seu ritmo, recebendo um apoio mais correto para que ele consiga os resultados que ele procura. Essas plataformas têm mudado as salas de aula em todo o país e vêm ajudando os professores a adaptar o ensino para cada aluno. E embora estudar na China não seja a coisa mais fácil do mundo, mas não há como negar que eles têm avançado muito e é muito eficiente o ensino deles. E nas cidades inteligentes, a China está construindo verdadeiras metrópoles do futuro. Em lugares como Pequim, Xangai e Shenzhen, sensores e câmeras inteligentes estão espalhados por toda parte. E eles utilizam IA para otimizar o trânsito, gerenciar o consumo de energia e até mesmo melhorar a segurança das cidades. Essas cidades inteligentes usam dados em tempo real para tomar decisões rápidas e mais eficientes.
e elas criam ambientes urbanos mais modernos e até mesmo mais habitáveis. E a combinação de inteligência artificial com outras tecnologias, como a internet das coisas ou até mesmo o Big Data, ajudam a China a reinventar o jeito de se viver nessas grandes cidades. E só para explicar um pouco melhor aqui para quem não entendeu, a internet das coisas é basicamente quando os objetos do seu dia a dia, como os semáforos, eletrodomésticos, eles estão conectados à internet e eles conversam entre si. Já o Big Data ou Big Data é o processo de coletar e analisar uma quantidade muito grande de dados, tipo as informações de trânsito ou o consumo de energia, para ajudar a tomar decisões mais inteligentes e mais eficientes. Juntando tudo isso, a China está criando cidades que são verdadeiras máquinas de alta tecnologia, e isso impacta diretamente na vida das pessoas. Isso facilita muito o dia a dia das pessoas. E com certeza isso vai se espalhar para o mundo como uma tendência. Imagina só, um país onde as máquinas aprendem rápido o suficiente para revolucionar setores inteiros em questão de anos. O governo chinês deixou muito claro que ele quer ser o líder global em inteligência artificial até 2030, e as atitudes que eles têm tomado nos últimos anos mostram que muito provavelmente eles vão alcançar isso. E não é só em inteligência artificial que a China domina. O 5G, o novo padrão de comunicação de rede, também tem a China como pioneira. Enquanto muitos países ainda estão se adaptando ao 4G, a China já está quilômetros à frente, instalando redes de 5G em praticamente todo o país. Empresas como a Huawei e a ZTE têm liderado esse mercado, deixando a China anos-luz à frente de várias outras nações muito poderosas, inclusive os Estados Unidos. Para quem não sabe, o 5G é a nova geração de redes móveis, que são as redes que fazem nossos celulares e outros dispositivos se conectarem à internet. Pensa no 4G que a gente já usa, só que muito mais rápido e muito mais estável. Com o 5G, as coisas se comunicam quase instantaneamente, o que é muito importante para tecnologias como carros que dirigem sozinhos, consultas médicas à distância e até mesmo cidades inteligentes, onde tudo funciona de uma forma conectada. Imagina que seu carro, sua casa e até mesmo os semáforos de rua estão todos conversando entre si. Isso é o que o 5G pode fazer, e a China tem liderado essa futura revolução. E abrindo um parêntese aqui, isso é muito doido de se pensar, porque nesse tipo de tecnologia que envolve internet, conexão, a China passou na frente dos países que sempre foram os principais da telefonia móvel, da internet mesmo, como os Estados Unidos e o Japão. Foi o Japão que lançou o primeiro serviço de 3G no mundo lá em 2001, se eu não me engano. Os Estados Unidos foram pioneiros no 4G e explodiram aplicativos como a Uber, a Netflix. Mas quando se trata de 5G, é a China que está puxando essa fila. E isso, de certa forma, dá muita influência global ao país. Essa liderança não é só relacionada à tecnologia em si, mas isso impacta na economia e no cenário geopolítico bem junto com ela. No mercado de dinheiro digital, a China também tem avançado bastante. Enquanto no Ocidente, os países ainda usam muito cartões de crédito, débito. Na China, plataformas como o WeChat Pay e o Alipay já transformaram o dinheiro físico em algo praticamente obsoleto. Para você ter uma noção, dados do Global Payments mostram que mais de 80% das transações feitas no país estão centradas nessas duas carteiras, digamos assim. Esses super apps chineses e as fintechs não são apenas um meio de pagamento, mas são um ecossistema completo que vai desde empréstimos até mesmo investimentos. E isso facilita muito a vida de bilhões de pessoas. Imagina isso, você pode fazer praticamente tudo com o seu smartphone. Pagar uma refeição, pagar um empréstimo, investir em ações, reservar uma consulta médica, até pagar por contas de serviços públicos, tudo isso em um só aplicativo. Essas plataformas simplificaram tanto a vida das pessoas que em muitos lugares até os vendedores de rua aceitam pagamento digital. E talvez você aí que é brasileiro pense,
Tá, isso não é nada novo. A gente tem o Pix. E bom, você tá meio certo. Você tá errado porque as carteiras de pagamento chinesas, digamos assim, não têm a mesma ideia e objetivo do Pix. E você tá certo porque sim, o Pix é uma coisa muito prática. Porém, é uma coisa menos privada. E eu já falo sobre isso. Mas pensa fora da caixa aqui. Não existe Pix fora do Brasil. E na maioria dos países aí afora, as pessoas nem pensam ainda em uma espécie de pagamento mais simplificado com o celular, sem envolver cartão de crédito ou algo do tipo. As pessoas ainda estão muito acostumadas com cartão de crédito ou até mesmo o dinheiro físico lá fora. Então, sim, essa mentalidade de Pix é uma coisa brasileira. Além disso, a China está liderando o desenvolvimento da sua própria moeda digital, que é o Yuan Digital, emitido pelo Banco Central da China. Eu pessoalmente acredito que muitos países já estão fazendo a mesma coisa, mas de uma forma menos transparente com o seu povo. E sinceramente, na área de segurança digital e hacking, você aprende uma coisa que é maior conveniência ou maior facilidade muitas vezes significa menor segurança ou menor privacidade. Eu valorizo muito a privacidade como um direito fundamental, mas a ideia de dar controle ao governo sobre tudo que eu faço me preocupa um pouco. Mas ainda assim, não tem como negar que, se isso funcionar como planejado, provavelmente afastaria a China um pouco mais da dependência do dólar e talvez fizesse o país ganhar ainda mais espaço nas transações globais. Ainda assim, eu não posso afirmar nada disso com certeza, e eu não gosto muito de trocar privacidade por facilidade. Embora a gente já faça isso todos os dias, mesmo sem perceber. Mas e aí, me fala o que você acha sobre isso, senhor Felipe Durante. E sim, eu sei que o Yuan Digital ainda está em fase de teste, e ele tem dado poucos resultados. Isso aqui são dados do South China Morning Post, mas de qualquer forma é da China que a gente está falando, e eu acredito que eles vão dar um jeito de fazer isso funcionar. E novamente, mesmo que você, assim como eu, não gosta de dar mais poder ao Leviatã, não tem como negar que isso é revolucionário, é um avanço que de certa forma já funciona no Brasil e que o resto do mundo vai acabar caminhando para esse rumo também. Mandarim e cultura oriental. O interesse pelo mandarim, que é o dialeto mais falado na China, tem crescido muito rápido. Cada vez mais gente ao redor do mundo está se dedicando a aprender o idioma, percebendo que, no ritmo que as coisas vão, o mandarim pode se tornar tão necessário quanto o inglês. E não é só uma questão de falar a língua, mas sobre entender a cultura por trás dela, que tem ganhado cada vez mais espaço no mundo. A gente vê isso não só na língua, mas também na forma como a cultura oriental está conquistando o mundo. E isso daqui não é algo específico da China. Você também vê isso na Coreia do Sul, no Japão, na Tailândia e por aí vai. Esses países estão se desamericanizando. Ou seja, eles estão criando as suas próprias tendências e dominando o cinema, os jogos e todo tipo de cultura e arte. E novamente a China tem liderado essa onda, espalhando a sua cultura e as suas histórias por todos os cantos. Um exemplo incrível disso é o lançamento de Black Myth Wukong, que é um jogo chinês que literalmente invadiu o mercado americano e mundial. Esse jogo foi desenvolvido pela Game Science, que é uma startup lá de Shenzhen, e é baseado em um clássico romance chinês do século XVI, A Jornada do Oeste, que conta a história do Rei Macaco, o Sun Wukong. Inclusive é de onde vem a inspiração do anime japonês Dragon Ball, com o Son Goku, que é uma tradução japonesa de Sun Wukong. Esse jogo chinês virou febre nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Em pouco tempo ele dominou a Steam, que é a maior plataforma de jogos de computador, e o trailer já passou de 10 milhões de visualizações no YouTube. Em uma hora, mais de 1 milhão de pessoas já estavam jogando o jogo, e no dia seguinte esse número subiu para 2,2 milhões de jogadores. Isso não mostra só o talento chinês em criar histórias envolventes, mas também marca a entrada definitiva da China no mercado mundial de jogos. É como se a China estivesse dizendo:
a gente chegou para ficar. Além disso, já tem alguns anos que a China vem dominando o cinema, deixando Hollywood no chinelo e as plataformas de streaming, até mesmo as americanas, como a Netflix, que cada vez mais estão recheadas de obras orientais e que o público gosta muito. Parece que o tempo onde Hollywood não tinha concorrentes ficou para trás. E hoje em dia, a China lidera com a maior bilheteria de cinemas do planeta. E se você acha que isso é só porque a China controla o cinema e blá blá blá, você tá bem enganado. Prova disso é que uma das maiores obras de ficção chinesa é Terra à Deriva, que também tá na Netflix, sendo que a Netflix nem existe na China. Então você concordando ou não com a forma como a China complica a vida de empresas estrangeiras de atuarem no país, inclusive eu também não gosto disso, não há como negar que o país tem ganhado cada vez mais o mundo com o seu idioma, seus avanços tecnológicos, seu cinema e muito mais. O mundo está cada vez mais sendo influenciado por esses movimentos e talvez daqui a alguns anos a gente tenha um cenário bem diferente, onde aquele mundo americanizado que a gente está acostumado talvez tenha ficado um pouco para trás. Se isso é bom ou ruim, eu não sei. Julguem aí nos comentários se isso assusta vocês. Eu particularmente não acredito em heróis na história do mundo. Pra mim, todos os países só querem garantir o que é seu. É tudo um jogo de interesses. Então não tem mocinho ou vilão aqui. Mas comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.